Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E através da palavra, eu creio que Deus vai nos encher, dar-nos sabedoria, vai nos conduzir pelo conhecimento da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a palavra e ela vos libertará. Em nome de Jesus, eu queria agradecer a todos os amados irmãos a qual fazem parte desta obra do Ministério Jeová Nossa Justiça. Eu queria agradecer ao pastor Carlos, a Karen, ao pessoal, a todas as irmandades de Terra Preta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também a nós aqui de Parada de Taipas, que Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, que não faz parte dessa comunidade, da nossa comunidade, que Deus abençoe você também, que esta palavra possa trazer mudanças, que essa palavra possa trazer renovo em cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós que estamos numa situação meio complicada, de quarentena, todo mundo, aquele que não pode sair, que não tem condições, que está preso dentro do seu lar, nesse momento nós precisamos de coisas além de comida, além de teto, além de água. Nós precisamos daquilo que nos alimenta por dentro, que é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Muitas vezes somos conhecedores de palavra, nós trazemos palavras, citações da Bíblia, que muitas pessoas conhecem, que já sabem, mas para aquele momento a qual você já esteve em aflição e o Espírito Santo de Deus renovou aquela mesma mensagem, talvez pode ser essa, que para aquele momento serviu como alimento. Como eu tenho certeza que hoje essa palavra tão conhecida, mas que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma maneira diferente, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E eu convido você a que venha abrir a sua Bíblia, se você assim tiver condição, senão você preste bem atenção, está no livro de Lucas, Dr. Lucas, o médico Lucas, está no capítulo 10, a partir do versículo 25. É uma mensagem muito conhecida, mas muito conhecida. E eu quero fazer menção a tudo aquilo que ela nos ensina, sem deixar passar nada. Que o Espírito Santo de Deus venha adentrar o seu coração nesse momento, que eu tenho certeza que Ele vai fazer transformações, que Ele vai fazer restauração, que Ele vai trazer renovo de vida para a sua vida. Ele vai trazer uma vida nova. Amém? Porque às vezes a gente se encontra. Quantas vezes você não se encontra, você não se pega, você não se acha? Tão triste. Tem as coisas, não te falta nada, mas você sente aquela tristeza interior e você não sabe o que é. Cobrança do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a nos achegar mais próximo de Deus. Então abra as vossas Bíblias assim, ou se não, presta atenção. Em Tiago, em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. É a parábola do bom samaritano, onde que a palavra de Deus, ela nos fala assim: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Respondeu Jesus: o que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E a sua resposta está certa, diz Jesus. Faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Faça o quê? O que o samaritano
mesmo falou: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí Jesus respondeu assim, contou uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E disse Jesus: pois vá e faça a mesma coisa. Diz aí, graças a Deus por esta palavra, Senhor. Então, irmãos, os samaritanos, ele foi uma divisão de Israel, Israel do norte e Israel do sul. E os samaritanos, eles, a diferença deles para os judeus, os tradicionais, né, os de Judá, eles eram pagãos, tinham pagãos, eles não seguiam a lei de Deus certa, do jeito que a lei ensinava, eles seguiam da maneira que eles entendiam. Os samaritanos, eles se casavam com outras mulheres, ou as mulheres casavam com outros homens que não eram judeus. Então, os judeus mesmo, eles tinham uma certa pé atrás com os samaritanos, não se davam bem. Não se davam bem de maneira nenhuma, judeu com um samaritano. E a palavra de Deus diz que um certo homem numa estrada, ele foi abordado por uns meliantes, por uns ladrões, e bateram muito nele, roubaram tudo que ele tinha, mas bateram muito nele, machucaram demais, que ele ficou até desacordado. Aí passou um homem, dito homem da lei. O homem da lei é como se fosse um pastor daquela época, ou como se fosse um mestre das leis daquela época, o que pregava nas sinagogas, um homem que falava de Deus, um homem que ensinava sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele, passando por essa estrada, ele viu o homem caído, ele foi para o outro lado da calçada e seguiu viagem. Aí a palavra conta também que um levita da tribo de Levi, que esses eram os que trabalhavam dentro do templo. Só eles poderiam mexer nas coisas do santo, as coisas sagradas do templo. Era só quem fosse escolhido dentre a tribo de Levi. Então ele era esse levita que a Bíblia mostra, ele era uma pessoa que vivia no templo, que fazia as coisas no Santíssimo, que vivia ao lado dos mestres, que ajudava dentro das coisas no templo. Então era um homem que conhecia muito da palavra de Deus. Diz a mensagem, a palavra de Deus, que ele também, ao ver o homem caído, o que ele fez? Ele foi pelo outro lado da calçada e foi embora. E não se incomodou. E a palavra diz que um samaritano, um desses que não é religioso,
que não tem tanta fé como o mestre, como um levita, se comoveu com a situação de ver aquele homem naquela situação, deitado, caído, todo machucado, ensanguentado. Ele foi lá, desceu do seu animal, pegou as coisas que ele tinha lá, pegou o azeite, passou o azeite, desinfectou com vinho, passou as faixas nos machucados, colocou ele em cima do animal dele, que devia ser um jumento, um cavalo, não importa, e levou para uma pensão que ele já estava acostumado, porque você vê que ele tem intimidade com o dono da pensão, ele fala assim, ó, toma 2 moedas de prata, eu já dei uma cuidada nele, mas continua cuidando com ele, alimenta ele, faça o que tiver que fazer com ele, toma essas 2 moedas de prata, quando eu voltar na minha próxima viagem, eu te acerto o que ficou faltando, se faltar alguma coisa, Então ele tinha uma certa intimidade com o dono da pensão, com o dono do lugar do hotel que ele estava, vamos dizer assim. Então, ele se comoveu com a situação dele. E ele era tido como um pagão, um samaritano, que não é muito achegado às coisas de Deus, se mistura com pessoas que não são judeus, se casam com mulheres que não são judias, não faz todos os quesitos que talvez a religião pedia, né? Eles eram meio afastados das coisas de Deus, mas ele se comoveu com a situação de um homem que estava precisando de um socorro presente, numa situação ruim. E Jesus questionou esse homem da lei, porque esse homem da lei, ele não estava muito interessado em saber o que Jesus conhecia, o que Jesus sabia, o que intimidade que Jesus tinha com Deus. Ele queria arrumar um pretexto para poder prender Jesus. Porque Jesus já incomodava, e muito naquela época, já incomodava todo mundo. Porque Jesus, ele curava, ele sarava, ele libertava. Ele arrancava pessoas da prisão interior, que você vai ver na Bíblia. Pessoas que moravam num cemitério, né? Todo atormentado, ele estava numa prisão, Jesus libertava. Jesus curava cego, fazia coxo andar. Então, eles se incomodavam com isso. Eles queriam saber até onde que Jesus podia pisar na bola, de alguma maneira, para poder catar Jesus no pulo. Essa era a intenção dele. E ele veio indagar Jesus Cristo. O que ele precisava fazer para ganhar salvação? Para ele poder, quando morrer, ir ao encontro de Deus. Ir para o paraíso. E para o reino celestial. E Jesus falou, né? O que você conhece da lei? Você que é um entendedor das leis de Deus, conhece a Bíblia, né? Jesus usou o próprio conhecimento que ele sabia, que ele contou a história de que colocou ele no meio do rolo da história, citou como se fosse uma pessoa igual a ele, como se fosse um auxiliar do templo igual ele tinha, um levita, porque ele era um homem, ele era um religioso. E Jesus Cristo respondeu ele com a própria pergunta dele. Com a própria indagação dele, Jesus Cristo respondeu dentro daquilo que ele sabia. E sabia o que era certo. Agora, trazendo isso para o nosso tempo agora, 2020. Aonde que você vê diferença em muitas situações de nossas vidas? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração para fazermos alguma coisa em relação a alguém e nós passamos para o outro lado da calçada. Nós fingimos que nós não ouvimos o que Deus falou. Nós temos que ficar atentos, irmãos. Porque muitas vezes
Nós estamos esperando grandes vultos para a presença, para demonstrar a presença de Deus, para mostrar a presença do Espírito Santo, raios e trovões, ventos, tempestades. E Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, não vai estar em lugar nenhum disso. Ele vai estar no silêncio, na calmaria, mostrando as coisas para os nossos corações, falando aos nossos corações. Nós sentimos que Deus falou que faça isso, e nós passamos para o outro lado da calçada, fingimos que não ouvimos. Não é verdade? Porque só fé, irmão, acreditar, crer em Deus, somente isso. Como a gente está cansado de falar na Jeová, nossa justiça, até o diabo crer. Ele crê mais, pode ter certeza que ele crê mais em Deus, em Cristo, no Espírito Santo de Deus, do que você, do que eu. Porque ele conheceu, ele sabe quem é. E ele é prudente. As coisas de Deus, com Deus ele não brinca. Ele brinca com quem deixa ele brincar. É quando nós não conhecemos Deus e damos vazão ao inimigo. Aí ele brinca mesmo. Mas quando você está na visão, quando você está na brecha, quando você está, ele não chega nem perto. E Deus, o que ele espera de que nós, que além dessa fé que nós temos de crer nele, é que nós venhamos fazer alguma coisa com isso tudo. Porque só crer não vai levar ninguém ao Santíssimo. Só ter fé, acreditar no Filho de Deus, acreditar no Espírito Santo de Deus, acreditar no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus das luzes, não serve para nada. Quando você vai lá para o livro de Tiago, Tiago era o meio-irmão de Jesus, livro de Tiago. Ele era meio-irmão de Jesus. Lá no capítulo 2, lá no versículo 21, fala assim: porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ele ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Quem tem dúvida que Abraão, teve alguém mais do que Abraão que acreditou em Deus? Alguém duvida disso? Que teve mais intimidade com Deus do que Abraão. Alguém acredita nisso? Mais fé do que Abraão, pai da fé. Mais fé do que Abraão. Mas só isso não adiantou. Só isso não serviu. Deus ainda quis ver a sua obra. E qual foi a obra que Abraão fez? Foi oferecer o seu filho Isaque. Lá no versículo 26, capítulo 2, versículo 26, fala assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. E a obra a qual o samaritano fez foi a maior demonstração de fé. Ele demonstrou a fé dele com a obra. Pegando a pessoa, cuidando das suas feridas, colocando no animal, arrancando o seu dinheiro, pagando no hotel, na pousada em que ele estava, e falei: cuida dele, por favor. Teve mais fé através da sua obra do que como que a palavra de Deus nos diz? O mestre da lei, o pastor da época, o conhecedor, o catedrático, conhecedor das leis de Deus. Mais do que aquele levita que cantava na casa de Deus e cuidava das coisas do Altíssimo, do Santíssimo. Porque eles criam muito, mas não tinha obras. E Deus espera de cada um de nós, irmãos, que nós venhamos a reconhecer
aquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós venhamos reconhecer. E é tão fácil de você reconhecer quando que Deus quer que você faça alguma coisa. É só você fazer aquilo que você gostaria que se você estivesse naquela mesma situação que fizessem com você. É muito simples. É muito simples. Umas idas e vindas minhas em alguns vídeos do YouTube, que eu não me lembro o canal, não me lembro nada, aconteceu o seguinte. O rapaz, ele saiu na rua e falou assim, eu vou pedir comida para as pessoas. Mas não estava mal trapilho não, uma roupa normal. Chegou num lugar que vendia pizza, nos Estados Unidos vende pizza em pedaços, numa bandejinha individual. Aí ele chegou para um cara que estava comendo lá um pedaço de pizza. Ele estava comendo lá, o cara falou, amigo, dá um pedaço dessa pizza pra mim, eu tô morrendo de fome. O cara falou, me desculpa, cara, eu tô no meu horário de almoço, isso aqui é meu almoço, não dá pra dar não. E foi ali no outro lugar, no cara que tava no restaurante, aquelas mesinhas pra fora, falou, não dá, cara, isso aqui é meu almoço, e chamou o garçom e não sei o quê. Aí tinha um mendigo mesmo, com um cachorro, com as caixas assim numa praça. Aí ele pegou e mandou uma pessoa lá entregar duas, como se fosse duas marmitex, era parecido marmitex, e deu pro cara lá, e falou, vai lá e dá para aquele rapaz que tá comendo lá, o mendigo. Aí o mendigo foi lá, pegou um marmitex, guardou dentro das coisinhas, das caixinhas dele, guardou, tá lá comendo um marmitex, aí ele foi. Aí ele chegou lá no mendigo, sentou do lado e falou, cara, eu tô com uma fome, cara. Eu não tomei café, não fiz nada de manhã, mas tô com uma fome. O mendigo falou, peraí. Foi lá, pegou na caixa a outra marmitex que estava guardando, que talvez ele já tinha marcado assim na cabeça dele. A minha janta já tá garantido, cara. Mas o mendigo foi lá, pegou, do jeito que tava embrulhadinho, falou, amigão, toma aí, come. Ele falou, não. Eu falei, pode comer, pode comer. Falei, mas depois de você? Ele falou, rapaz, depois a gente vai ver o que acontece. Agora mata a sua fome agora. E ele pegou, começou a comer, o cara começou a chorar. Começou a chorar, e ele contou a história. Aí ele deu dinheiro, comprou um monte de coisa para ele. E você sabe que quando ele deu esse monte de dinheiro pro mendigo fez? O mendigo acabou de comer, chorou, abraçou tudo, e o cara lá filmando. Ele levantou depois, foi lá no mercado, comprou mais um monte de bolacha, comida, não sei o quê, e saiu distribuindo para os outros irmãos dele lá, os amigos dele lá. Estavam na mesma situação que ele. Fez a maior demonstração de fé através da obra dele. E aqui fala assim, né? Assim como se o corpo não tem o espírito, ele está morto. Assim também, com uma fé sem a obra, ela é morta. E eu não estou falando aqui para sair distribuindo dinheiro, saindo... Não é nada disso, não. É só você dar vazão ao espírito dentro de quem você conhece, quem você já viu, que você já sabe quem é, que Deus, se você der vazão para o seu espírito, para o espírito dentro de você, o Espírito Santo de Deus, fala o que você tem que fazer. Um coração bondoso, né? Amar o seu próximo. Senhor, outro conhecedor da lei aqui, um mestre da lei, em outra passagem, fala assim, porque se perguntou para ele assim, dentro dos mandamentos, quais é o mais importante? Jesus, de primeira, tinha que falar assim, todos são iguais, porque se ele falasse que um era melhor do que o outro, ele já era blasfêmia, já era suficiente para poder fazer alguma coisa contra ele. Dentre todos, amarás a seu Deus acima de todas as coisas, isso é fé. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isso é obra. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é fé. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é obra. Guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essa mensagem no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai transformar a minha vida através dessa mensagem. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus, que eu tenho bastante
pessoas para cumprimentar hoje. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, louvamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Derrama sobre nós a sua graça, o seu amor infinito, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, as coisas que nós pensamos, falamos e agimos que nos afasta da sua presença, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a permanecermos o maior tempo possível de nossa vida na sua presença, Senhor. Eu sei que sabemos que somos fracos, somos falhos, somos carne, somos pó, Senhor. Perdoa, Senhor, cada deslize nosso, cada coisa que nós venhamos a fazer que desagrada a Ti, Senhor. Coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. O Senhor tocou nos nossos corações, mas nós andamos para o outro lado da calçada para não te escutar, ó Deus. Perdoa, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos homens, mulheres que agradam a Ti, Senhor. Perdoa. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão no hospital, no leito, Senhor, numa fila, Pai, aguardando para ser atendido, esperando a sua vez para uma operação, para uma cirurgia, para um atendimento, para um exame, ó Pai. Dai o conforto, Senhor, que esta doença não venha a ser para a morte, mas que venha a ser para a sua glória, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, os homens e as mulheres que estão cuidando dos doentes dessa situação tão difícil que o país está passando, que o mundo está passando, ó Pai. Dê força a cada um deles, ó Deus, aos médicos, ó Pai, que em nome de Jesus possam ser usados como um instrumento de precisão nas suas mãos, ó Pai, para ajudar a cada um desses necessitados, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém de cada um de vocês? Amém. Fala assim, amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria mandar um abraço para a irmã Elizabeth, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Logo, logo vai passar por cirurgia. Daqui a pouquinho nós vamos perder a irmã Elizabeth aqui em São Paulo, vai voltar lá para a Bahia. Em nome de Jesus, eu queria mandar um abraço para o irmão Reginaldo, amigo da Jaqueline, toda a sua família. Viu, irmão Reginaldo? Estou orando por você, pela sua família, pelos seus filhos, em nome de Jesus. Todos os metroviários, que Deus abençoe cada um de vocês aí, né? O Kim, meu primo, a Maria Aparecida, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu queria mandar um abraço para o irmão Carlos, né? A irmã Regina, que Deus abençoe vocês. Estou com saudade, viu, irmão Carlos? De todos, mas o irmão Carlos, ele sabe do que eu estou falando. A irmã Márcia, que Deus te abençoe, iluminada de Deus, em nome de Jesus. Irmã Toninha, irmão Jairo, esposo da irmã Márcia, que Deus abençoe. Ao pessoal todo de Terra Preta, irmão Antônio, aqui de São Paulo, Inalda, lá de Terra Preta, pastor Carlos, pastor Amara, Aladim, a todos, irmão Antônio, que Deus abençoe, irmã Maria, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu primo, o Florencio e a Ana, que Deus abençoe vocês, lá de Ribeirão Preto, a Inalda, presbítero Luiz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria também para minha prima Donária, eu queria mandar um abração para Marcele, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A irmã Neia, lá do Rio José, que Deus abençoe vocês. O irmão e meu querido pastor Hildo, está lá em Recife, que Deus te abençoe em nome de Jesus e ao seu ministério. Ao Felipe, a Bruna, a Bianca, meu amado irmão e querido Anilton, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria mandar um abração para minha mamãe, a mãe Irene, que Deus abençoe, está firme e forte, está melhorando a cada dia que passa, está começando a engordar, está começando a virar lima nova de novo. Que não queria comer nada, só uma sopinha, já está começando
a se interessar mais pela comida. Deus está fazendo a obra na vida dela, eu creio. Daqui a pouquinho, tudo isso que está acontecendo na vida da irmã Irene vai servir só para nós darmos risada, em nome de Jesus. Agora eu quero mandar um abraço todo especial. Olha, eu não sei nem como fazer para agradecer a minha esposa Simone. Põe só aqui do ladinho, só o seu rostinho aqui, meu bem. Só aqui do ladinho, vem, vem. Mostra aqui o rostinho aqui do ladinho, vai, rapidinho aqui. Manda um beijo para todo mundo. Manda a paz do Senhor para todo mundo aí. Fala, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Essa aí é a mulher da minha vida, viu? Essa eu vou falar uma coisa para vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida dela, porque está passando por um estreito longe. Ó, quem conhece ela, aquelas meninas, com a neta, com as cachorrinhas, comigo, tá passando esse tempo todo, só eu, ela e a diaconisa Irene. Pensa aí numa luta, mas ela tá firme e forte, sorrindo e me ajudando em oração, me ajudando nas lives. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar esse governo. Que Deus venha abençoar nosso governo federal. Que Deus abençoe a todos. Que ilumine a cabeça desse povo. Que só o sangue do Cordeiro, irmãos. Que Deus venha iluminar, porque quando o governo não sabe o que faz, quem sofre é o povo. Amém? Que Deus ilumine a cada um deles em nome de Jesus, porque temos que tomar uma direção para a nossa vida. E continuar do jeito que nós estamos, nós não podemos mais. Né? Já deu-se a hora, já se faz tarde. Deus tem que entrar com uma providência na vida desses cabras aí, porque senão nós estamos na roça. Amém? Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas por todo sempre, todos digam amém. Até amanhã, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.